Você veja, Molica, que o rumo que a nossa prosa tomou confirma a minha tese de que a gente é realmente agendado, porque a gente era para começar a falar sobre o Minha Casa Minha Vida e fomos sequestrados de novo pela pauta Barroso. A gente estava falando sobre o agendamento da imprensa, porque ontem a gente falou o tempo inteiro dessa fala do Barroso, e parece que a fala do Barroso agendou todos os meios de comunicação. E se deu pouca atenção, por exemplo, ao lançamento do Minha Casa Minha Vida, que é uma agenda de governo e, teoricamente, teria que ter um espaço na imprensa. Como é que você vê esse tipo de agendamento e as estratégias de diversionismo até, que às vezes muitos setores da extrema-direita conseguem fazer? Eu lembro do Jesus na Goiabeira, lembro de Meninos de Rosa, Meninos de Azul, sabe? Eu tinha a impressão lá que no governo Bolsonaro a Damares era a ministra do diversionismo e conseguia fazer esse papel muito bem. Como é que você vê essa nossa incapacidade de fugir desse agendamento? Cara, é muito difícil isso, porque quando se vê nas redes, hoje, com as redes sociais, elas geram um tipo. Lembra quando a gente estava na faculdade de jornalismo, já faz tempo, né? Tinha aquele já faz tempo. Tinha aquele esquema do emissor, meio, a pessoa que recebia a mensagem. As redes sociais inverteram muito esse processo. Então, hoje, sei caso de jornais, que o repórter vai ganhar aumento, ou ele é mais ou menos prestigiado, se as suas matérias geram assinatura. Então, o sujeito lá clica numa matéria, quer ler aquela matéria. A matéria é exclusiva para assinantes. E aí o sujeito, para ler aquela matéria, ele faz uma assinatura, as pessoas soltam fogos nas redações de jornal. E aquele cara passa a ser mais prestigiado. Então, essa relação muito direta, e a gente vê isso nas nossas redes sociais. Às vezes, quando você põe lá um texto legal, põe um texto supostamente legal, né, bem elaborado, aí lá, 10 likes, 20 e tal, aí você bota uma foto com a namorada, coisa que eu pouco faço, aí tem 100 likes, tem um aspecto, e as pessoas, muita gente aprendeu a dominar isso profissionalmente. A Damares aprendeu a fazer isso. Né? O Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, outro dia eu estava falando com uma equipe de sociólogos, um pessoal que faz trabalho de análise de rede. Eu fiz nota para isso, né? Eu trabalho no Correio da Manhã, e eu falei com esses dois caras sobre... eles foram contratados pelo PT para fazer um trabalho de análise de rede, né? O que a rede, principalmente da direita, o que a direita estava fazendo, deixando de fazer. E eles falaram, olha, esse cara é muito competente. O Carlos Bolsonaro, você pode... todas as críticas do mundo para ele. Agora, isso eles têm competência, esse desvio do noticiário. Né? É uma maneira que você tem... Você vai... A fake news até é um negócio muito engraçado, porque ela vai no desejo da pessoa. Você quer que aquilo seja verdade. Né? Você quer que seja verdade... ali na eleição de 2018, que o filho do Lula tivesse mesmo um Rolls Royce dourado passeando por Montevidéu. Você quer acreditar naquilo. Mas, enfim, estou fugindo um pouco. Você perguntou do Minha Casa Minha Vida. É uma questão da agenda mesmo. Acho que né, isso eu vi nos jornais, talvez não com o destaque merecido, mas é isso. Aí, agora, o que o Barroso, aquele discurso dele foi muito infeliz, porque ele... publiquei hoje um artigo no Correio da Manhã sobre isso, e lembrando que não é a primeira vez. Na época da Lava Jato, lá atrás, em 2018, o Barroso chegou a dar declarações, eu conferi ontem essas declarações, dando uma ideia de que o Judiciário, o Supremo, teria sim que ter uma vinculação com a opinião pública. Ele fala, não pode ter nada inconstitucional, mas o Supremo, não vou lembrar agora exatamente, é preciso procurar que eu acho a declaração dele exata, que tinha que ter, sim, um certo respeito a uma tendência da opinião pública, da sociedade, o que é um absurdo. Né? Ele é um constitucionalista. Você não pode julgar de acordo com as opiniões, com a suposta opinião pública. O cara, o ministro do Supremo, ele tem estabilidade, só pode ser removido em caso improvável, né, de um impeachment. Então, aí, na época, você tinha uma suposta opinião pública, né? Vou citar um autor aqui que não é dos seus favoritos, certamente, Carlos Lacerda, que ele não tem opinião pública, mas opinião publicada.
Aí o Supremo, na época do auge do Lava Jato, ele respaldava as decisões lá do Sérgio Moro. Aí é uma mudança na situação política, vem o Bolsonaro, um jeitão Bolsonaro de ser, digamos assim, aí a justiça começa a travar um pouco mais, fala, não, peraí. Aí o mesmo Supremo que lá negou um habeas corpus para o Lula não ser preso, a Justiça Eleitoral que impediu o Lula de ser candidato, esse mesmo Supremo, 3 anos depois, concede habeas corpus para o Lula, anula suas decisões, as condenações do Lula. Então, assim, aquela fala ontem do Barroso, além do fato em si, porque não existe a ideia de nós contra eles, a justiça não pode ser isso. A justiça teve um papel importantíssimo agora, na manutenção da democracia, para evitar o crescimento do golpismo que havia do governo passado. Mas na hora que ele fala o ato falho, nós, ele não tinha nem que estar lá, né? Cara, eu sou do tempo que eu tomava toco de juiz, ia para o fórum, pegava no jornal, doutora, o que a senhora é isso? Aí eu tomava um toco assim, ó, juiz só fala nos autos. Eu tenho uma certa saudade, apesar de, como jornalista, volta e meia ligar para ministro do Supremo, eu tenho uma certa saudade. Ministro não ficava almoçando e jantando com autoridades. Pô, você não pode almoçar e beber com um cara que você pode botar em cana. É simples, pô. Ô, Fernando, por falar nisso, eu li essa sua matéria, você questionando que o Barroso não deveria nem estar lá no Congresso da UNE, né? Mas eu lembrei daquele fórum que eles fazem lá em Portugal também, todo ano. Eu acho que é o Gilmar Mendes, né, que promove lá um fórum. E ali, realmente, eles jantam e almoçam com... acho que esse ano estava até o Lira lá, estava todo mundo. É sobre isso que você está falando, né? Exatamente. Sim, porque não pode normalizar uma situação dessas. Não pode ser normal. É claro que o ministro Supremo pode receber, numa audiência pública, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da República, o governador, tal, mas não pode fazer converscote. A gente via aqui, de vez em quando, o próprio Gilmar, o Toffoli, foi comer pizza com o Bolsonaro. E assim, independentemente de quem seja o presidente da República. Porque esses caras, o Supremo Tribunal Federal é o órgão da justiça que pode mandar prender o presidente da República. Então, você não pode ter esse tipo de intimidade, esse tipo de aproximação, como é que ele encontra agora em Lisboa. Houve um artigo muito interessante da Malu no Globo sobre isso, detalhando. Não é razoável que haja esse tipo de exposição. A ministra Rosa Weber, que nem sempre eu concordo com as decisões dela, algumas, mas enfim, isso não importa, ela não tem o menor contato. O pessoal de Brasília, os jornalistas de Brasília, apelidaram o gabinete dela de Coreia do Norte, que de lá não sai informação nenhuma, tudo fechado. Assim, claro, a atividade do judiciário tem que ser pública, as decisões, eventualmente a transmissão pela TV e tal, mas não dá para, essa fulanização, e aí você vai, conversa, toma café, toma um vinho, toma um uísque, viaja junto. Não tem que ter isso. E aí se arrisca uma situação dessa. O Barroso ontem só cometeu esse ato falho porque ele estava sob tensão. Não tem que aplaudir o juiz Moro. Lembra que tinha passeata pelo Moro, favorável ao Moro? Não tem que ter passeata. Quer dizer, claro, a população pode aplaudir, pode vaiar qualquer autoridade pública, inclusive do judiciário. Mas um juiz não deve esperar isso. Um juiz não deve contar nem com aplausos e também não deve se surpreender com vaias. É do jogo. Você veja, Molica, que o rumo que a nossa prosa tomou confirma a minha tese de que a gente é realmente agendado, porque a gente era para começar a falar sobre o Minha Casa Minha Vida e fomos sequestrados de novo pela pauta Barroso. Começamos a falar em judiciário. É isso que acontece. Por isso que é um pouco incontrolável, concordo contigo. A gente tem que insistir muito em falar da agenda positiva, porque o jornalismo
está muito ligado à agenda negativa. Aquela história do cachorro, de morder alguém, sim. você mordeu o cachorro, que é a notícia, que a gente aprendeu lá atrás. Mas antes de continuar a entrevista, que ela vai continuar, Molívia,